Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês o conhecimento deste livro, Orando com Poder, de Peter Wagner. Peter Wagner, ele é um homem que ele leu muitos livros sobre oração e ele criou um movimento mundial de oração. Ele escreveu um livro também, Igrejas que Oram, onde ele trata desse assunto que foi a sua especialidade, que é oração. E a oração, ela parte de um relacionamento que nós temos com Deus. É da intimidade. Nós devemos orar porque Jesus ele orou. E a Bíblia diz que Jesus ensinou os discípulos a orar. E disse assim para eles: não orem como os fariseus que vão nas praças e que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Porque quando eles estão apenas orando para os homens, essa será a recompensa deles. Mas tu, quando for orar, entra no teu quarto, ora em secreto, que o teu Pai te recompensará. Então, o nosso altar público, ele será reflexo do nosso altar secreto. Então, a nossa vida de oração, ela é de fundamental importância. E Peter Wagner ele fala da oração poderosa, como orar com sabedoria e ouvir a voz de Deus. Uma oração poderosa, ela está alicerçada no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos saber que quando a gente está orando, a oração ela é uma via de mão dupla. Ou seja, nós falamos com Deus e Deus fala conosco. A oração não é um monólogo, onde apenas nós falamos. A oração ela é um diálogo, onde Deus ele também responde às nossas orações. Deus ele fala conosco. A Bíblia diz que Deus ele fala todos os dias. Deus ele sempre quer falar com o ser humano. Ele fala pela sua palavra, ele usa pessoas, ele fala de diversas maneiras. O ser humano que muitas vezes tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, tem dificuldade de estar em contato, de ter um relacionamento com Deus. E orar é batalhar espiritualmente, porque você acredite ou não, existe um mundo espiritual. Você acredite ou não, existe Satanás e seus demônios, existe o reino das trevas, e o diabo ele trabalha através do pecado. O pecado abre as portas para o diabo trabalhar. O ladrão vem senão somente roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então o pecado, ele destrói o ser humano, ele abre as portas para que Satanás trabalhe na vida do ser humano. E a oração, ela abre as portas para que Deus trabalhe na nossa vida. E o arrependimento, ele é a chave para uma oração poderosa. Então nós devemos nos arrepender. O que é arrependimento? É mudança de vida. E Peter Wagner ele fala de um assunto muito interessante, que ele fala da oração de arrependimento por identificação. A Bíblia ela fala dos grandes líderes orando e se arrependendo pelos pecados do povo, da sua terra, da sua nação. Em Daniel 9:20 diz assim, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo. Então nós vemos aqui o grande líder, Daniel, ele confessando os seus pecados, e não só confessando os seus pecados, ele confessando o pecado do povo também. Ele se arrependendo pela sua nação, pelo seu povo. E em 2 Samuel capítulo 21, tem uma história muito interessante, porque a Bíblia diz que houve uma fome de 3 anos na terra de Israel.
E Davi, ele buscou a Deus para saber o porquê que o povo estava sofrendo da forma como estava sofrendo. E Deus, ele revelou. E Deus disse assim, para Davi: a culpa de sangue sobre Saul e a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Os gibeonitas, eles eram um povo da terra prometida, que eles fizeram uma aliança com Josué. E Josué prometeu que Israel não mataria o povo, que não destruiria os gibeonitas. E por 13 gerações, essa aliança foi cumprida. Mas Saul, quando ele assumiu o poder, ele resolveu fazer uma limpeza étnica e matou muitos dos gibeonitas, perseguiu os gibeonitas. E a Bíblia diz que Deus falou para Davi que essa injustiça é que estava causando aquela fome na terra. E o que Davi fez? Davi chamou os gibeonitas e perguntou para eles o que eles queriam para reparar a injustiça. E eles exigiram 7 descendentes de Saul para que fosse feita justiça. Então eles mataram esses descendentes de Saul e sangue foi derramado e a fome cessou sobre aquela terra. Deus, ele no Antigo Testamento, Deus não pede sacrifício de sangue de seres humanos. No Antigo Testamento, os sacrifícios de sangue, eles eram apenas de animais. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o sangue de Jesus verteu na cruz do Calvário para que toda a injustiça estivesse sobre ele, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Existe um novo e vivo caminho para Deus através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus, através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então Deus, ele trabalha pela oração do seu povo, pela intercessão do seu povo. E o diabo trabalha pelo pecado. E nós sabemos que o mundo que nós vivemos é um mundo que está cheio de injustiça. A nossa política está cheia de injustiça, o governo, as pessoas têm cometido injustiças terríveis. Pai matando filho, filho matando pai, traição, opressão sobre o povo, injustiça muitas vezes de tantas coisas que foram cometidas, tantos erros, tantos pecados que existem na nossa nação, no mundo. E o diabo tem trabalhado por meio da injustiça. Porque ele vem para oprimir, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir a vida das pessoas. Mas Deus, ele busca que nós venhamos nos colocar na posição aonde nós possamos ser usados, aonde nós possamos interceder pela nossa nação, interceder pelo nosso povo. Você pode dizer assim, mas qual a base bíblica? A Bíblia diz que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. E Deus disse assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou, Senhor, e se lá tiver 50 justos? Aí Deus falou, olha, pelos 50 justos eu não destruirei. Aí ele falou, e se lá tiver 20? Aí Deus disse, por amor aos 20 justos eu não vou destruir. E Senhor, não se importunes, mas se lá tiver 10? E aí Deus disse, olha, por amor aos 10 eu não vou destruir. E aí Abraão, ele parou por aí. Mas se ele tivesse orado e tivesse dito, Senhor, se tivesse um justo lá, Deus teria ouvido a oração de Abraão e não teria destruído Sodoma e Gomorra.
Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que o plano de Deus não vai ser frustrado. Nós sabemos que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, mas Deus espera que nós venhamos colocar o nosso rosto no pó e orar. E orar, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Arrependimento por identificação nos ajuda a destruir fortalezas. Então ore pela tua nação. Ore. Senhor, remova a injustiça, as obras das trevas, aquilo que tem destruído o teu povo. Pouca oração, pouco poder. Uma das características que distingue as igrejas que crescem é a oração. Se você for na maior igreja do mundo, que é a igreja do reverendo David Jung Cho, que já partiu para a eternidade, a igreja do Evangelho Pleno de Odo, na Coreia do Sul, você vai ver que lá tem pessoas que oram 24 horas por dia. As igrejas na China que são perseguidas ao extremo, o Evangelho não está sendo destruído lá, muito pelo contrário. Existem milhões de pessoas servindo a Deus na clandestinidade, buscando a Deus. Por quê? Por causa que a oração tem poder. Em Mateus 21:13, Jesus ele falou para nós que a minha casa será chamada a casa de oração. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Você deve ser uma casa de oração. Você deve buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para a oração ser poderosa, ela precisa ser bíblica. E uma oração bíblica, ela tem que ser feita com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você dobra o teu joelho, você tem que ter plena certeza de fé. Você deve se achegar ao trono de Deus com plena certeza de fé. A Bíblia diz, nos acheguemos com confiança ao trono de Deus, em plena certeza de fé, pelo novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Não é pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Não é se você errou ou deixou de errar. É você chegar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, na certeza de que os teus pecados foram castigados em Jesus, de que você foi perdoado em Cristo Jesus, de que você pode se aproximar não pelos teus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E a Bíblia diz para nós orarmos com coração puro. E orar com coração puro, quem habitará no teu santo monte? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que não há vaidade, e que sabe amar. Meus irmãos, coração puro é você confessar os teus pecados, é você se arrepender dos teus pecados, é você se colocar numa posição de dependência de Deus. Jesus mesmo ensinou, quando você for orar, ore, Pai nosso que estás no céu. É você orar e você reconhecer que você tem um Pai, você adorar a Deus, você pedir o pão nosso de cada dia, você pedir que venha o reino de Deus, você pedir que seja feita a vontade aqui na terra como é no céu. É você pedir o perdão assim como você tem perdoado aqueles que estão em dívida contigo. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nem tampouco o nosso Pai que está no céu nos perdoará. O perdão de Deus está condicionado a nós liberarmos perdão para as pessoas que erraram conosco, porque a falta de perdão impede as orações de serem poderosas, impede as orações de serem respondidas. Nós temos que estar disposto a deixar no altar as nossas atitudes erradas. Nós temos que estar disposto a perdoar. Nós temos que estar disposto a abrir mão do nosso orgulho, a abrir mão da nossa vaidade, a abrir mão
da nossa autodependência, porque oração é nós dependermos de Deus, é nós nos colocarmos na dependência da ajuda do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque muitas vezes não sabemos orar, mas Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Oração bíblica é uma oração com poder, é uma oração com persistência. A Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. E orar sem cessar é orar todos os dias. Você tem que ter o hábito da oração. Oração tem que ser um hábito. Busque a face do Senhor. Você está com problemas que você não sabe o que fazer. Busque a direção de Deus. Se humilhe debaixo da onipotente mão de Deus, que Ele ao seu tempo vos exaltará. A vida do cristão muda quando ele dá valor para a palavra de Deus e quando ele coloca a sua vida no altar em oração, quando ele busca a Deus em oração. A oração, ela tem poder. O poder de Deus, ele é como uma locomotiva, ele é grande, ele é forte, ele pode todas as coisas. Mas Deus, ele condicionou esse poder a nós colocarmos os trilhos. Porque a Bíblia diz para nós orarmos para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Deus, ele tem uma vontade perfeita, boa, agradável, mas ele deseja que você ore por essa vontade, que você ore pela tua vida, que você ore pela tua família, que você ore pela tua vida espiritual, que você ore pela tua vida sentimental, que você ore pela tua vida financeira. Busque a Deus em oração. Entregue tudo na presença de Deus. Dependa de Deus. Essa é a vontade de Deus. E Peter Wagner, ele fala do poder da oração. A oração tem poder. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, ative o sininho, comente e até a próxima. Tchau, tchau.